se o seu ciclo menstrual fosse Hogwarts, em qual das 4 casas você estaria agora? Eu decidi trazer esse vídeo pra você entender como é que funciona a minha cabeça do lado de cá. E tem uma coisa que eu adoro, é fazer essa analogia, essa simbologia de tudo que é 4 com o ciclo menstrual. Então qualquer coisa que eu vejo que tem 4 fases, 4 casas, 4 facetas, eu dou um jeito de falar, será que isso tem alguma referência, alguma relevância? Ou será que tem alguma brincadeira que eu posso fazer pra se encaixar com o ciclo menstrual? E foi daí que surgiu essa ideia de usar as 4 fases do ciclo menstrual com as 4 casas de Hogwarts. E pensando mais profundamente sobre o assunto, eu comecei a perceber que o ciclo menstrual tem 4 arquétipos muito bem definidos e que as 4 casas de Hogwarts também têm a simbologia muito bem definida, as características, aquilo que representa cada uma das casas. Então, por exemplo, quando você pensa em coragem, a primeira casa que vem na sua cabeça é Grifinória. Da mesma forma, quando você pensa em ambição, você vai pensar na Sonserina. Se você ouvir só a palavra conhecimento, inteligência, intuição, você vai logo para Corvinal. E por fim, não tem palavra que melhor represente a minha queridíssima casa Lufa-Lufa do que amizade, do que companheirismo, do que lealdade. Então, dito isso, eu quero trazer mais profundo aqui como cada uma das 4 casas de Hogwarts tem uma sinergia muito semelhante, muito parecida com as 4 fases do ciclo menstrual. Então, começando com a nossa fase menstrual, e a casa que se refere, que é muito semelhante com ela, é a Corvinal, porque nesse momento é como se tudo aquilo que fosse do mundo externo perdesse um pouco o brilho e tudo se volta mais pro interno. Então é quando a intuição ela fica mais aflorada. Essa fase é perfeita tanto para quem é da Corvinal quanto para quem está menstruando, para parar, fazer uma reflexão profunda, perceber os insights, as sacadas que estão aí na sua cabeça, e também é um momento para você descansar, justamente para você pegar aquele chazinho, aquele livro e absorver muito conhecimento. E a queridinha dessa casa é a nossa Luna Lovegood. Saindo da nossa menstruação, a nossa segunda fase é a pré-ovulatória, e a casa que se encaixa com ela é a Grifinória, porque justamente a fase pré-menstrual é uma fase de explorar, de ir em frente, de colocar hábitos em ação, de pegar coisas que a gente tem curiosidade em aprender, e essa é uma fase que está casada com a nossa Grifinória, porque é uma fase que tem a casa como coragem, como uma palavra-chave. E a coragem dentro da Grifinória é justamente para você desbravar o mundo, testar coisas novas, e se a gente fizer uma referência com o filme, a gente vai ver que tanto o Harry, o Rony e a Hermione eram da Grifinória, e eles testaram muitas aventuras, né? Eu acho que até demais da conta. Mas é uma casa que tem essa característica de vitalidade, de entrar em ação, de fazer as coisas acontecerem. Entramos na nossa ovulação, na minha casa maravilhosa, que é a Lufa-Lufa, e nela nós temos a maravilhosa, brilhante, a musa, a deusa, a rainha desse mundo, Ninfadora Tonks, que ela é muito massa, fala sério. E também temos o Cedrigo Diggory. Essa fase, tanto para casa Lufa-Lufa quanto para ovulação, é onde a sociabilidade ela cresce. Então as pessoas elas são mais sociáveis, são mais leais, isso tudo falando das características da casa. Você já pode perceber isso dentro da tua fase ovulatória. Você está querendo conversar mais, estar mais com as pessoas. Inclusive o teu magnetismo pessoal, ele cresce, ele expande. É muito bom pra gente fazer conexões, seja ela de forma profissional ou também na nossa vida pessoal. Se você sente uma falta de conexão com algumas pessoas, ou você quer praticar, treinar mais o seu senso de empatia, essa fase da ovulação é uma excelente fase para você começar a trabalhar isso em você. Mas é claro, né? Tinha que ser Lufa-Lufa. E por último, mas não menos importante, eu não sei se você já tinha pensado nisso enquanto eu estava lá na primeira casa, ainda falando da Corvinal, que por último na nossa TPM, na nossa fase pré-menstrual, seria Sonserina. E não é pelos motivos errados que você está pensando, porque você deve pensar, ah, mas o Snape, o Draco era dessa casa, né? Eles eram mais ou menos legais. Agora, aquele que não deve ser nomeado, Voldemort, ele era dessa casa também. Então você vai pensar, meu Deus, então é a minha TPM que é a Sonserina, ela não serve pra nada, ela é malvadona mesmo. Mas na real não é por isso que a sua TPM, a sua pré-menstruação, ela é Sonserina, mas porque nessa fase, gata, se prepare. Porque aqui você entra no reino da verdade nua e crua, da percepção afiada. Sabe quando alguém chega pra você com uma historinha meio estranha
e você fica só assim ouvindo, já sabendo que é mentira? Você já fica assim com a pulguinha atrás da orelha? É essa fase, é essa casa. A Sonserina não deixa passar qualquer coisa, não. É por isso que no filme, várias e várias vezes, quando o Harry tava lá escondendo os negócios que ele não podia contar pra todo mundo, sempre tinha alguém da Sonserina que ficava assim, sei, tu com esse papinho. Por quê? Porque eles são danadinhos, a percepção deles é boa. Por mais que a gente não quisesse que eles descobrissem, bom, pelo menos eu não queria, a gente sabia que eles estavam ali, meu Deus do céu, eles estão por um fio de descobrir esse trem todo. Essa é uma fase que, quando a gente fala da TPM, é o mesmo sentido. Aqui a gente tá pronta, a gente tá preparada para transformar aquilo que a gente precisa transformar, seja na nossa vida ou em outro lugar. A gente tá mais ambiciosa para a vida. Tanto que eu falo com as minhas musas, as minhas alunas e clientes o seguinte: TPM significa tempo para manifestar. Isso significa que você vai colocar tudo no papel que você quer para sua vida, não importa a ordem. Agora não é o momento de colocar a ordem aqui, é o momento de clareza. Então sai colocando tudo no papel de que você quer fazer e tal, porque depois, quando você entrar na sua fase corvinal, você vai descansar no conhecimento e vai dar ordem naquilo ali. Mas por enquanto, na sua fase sonserina, você vai colocar tudo ali e vai deixar a intuição e a percepção aflorada, sabe, ligar aquela chavinha dentro de você e as mensagens internas, aquilo que vem de dentro mesmo, começar a aparecer assim: caramba, é isso que eu quero fazer na minha vida, é isso que eu quero mudar no meu relacionamento, é isso que eu quero fazer com tal fulano, é isso que eu quero, é isso, é isso, é isso. Então vem várias chavinhas, né, como se fossem várias lampinhas, né, pequenas lâmpadas assim acendendo na sua cabeça, para justamente te dar uma vazão de ideia. Assim como a Sonserina, nada vai passar despercebido aqui para você. Agora eu quero saber em qual casa do seu ciclo menstrual você tá. Eu, como uma boa lufana que eu sou lufa-lufa sempre, mas dentro do meu ciclo menstrual, hoje eu tô falando com você na minha fase Sonserina. Tá vendo como é que aprender sobre o ciclo menstrual pode ser muito mais divertido e leve? A gente não precisa ficar naquela coisa rígida, só falando de hormônio, ou só focada em, tipo, manter a rotina sempre em caixinhas. A gente pode brincar com isso também, com as coisas que a gente gosta no nosso dia a dia. As 4 fases do ciclo menstrual têm os seus arquétipos predominantes. E quando a gente começa a brincar e olhar com olhos tudo ao nosso redor, a gente vai ver o nosso ciclo menstrual em vários lugares também. Faz esse exercício por aí, depois me conta como foi, como é que é começar a olhar ao redor, nas coisas que você lê, nas coisas que você assiste, e enxergar cada uma dessas fases do teu ciclo menstrual por aí também. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos assim, você pode falar comigo, que eu posso trazer todas as analogias que eu faço na minha cabeça e te ajudar também a entrar nesse mundo com muito mais leveza e diversão. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.